Hoje o papo é com meu querido amigo, Fernando, Jorge Alimon. Pensa num craque da bola. Joga muito. Joga muita bola. E aí, Jorginho? Qual é a posição? Centroavante. Centroavante. Não Assim, consegue jogar junto. O time do Fabinho é o time que mais tem centroavante no mundo. Ele já trouxe aqui uns 12 convidados dele que jogam futebol com ele. Todos são centroavantes. Não tem um meio campo, não tem um volante, um lateral, um zagueiro, nada. O nosso time é faceiro, né, Jorginho? É que nós precisamos de um armador, né? Pra ir às redes. Por isso que é bom ser atacante. Brincadeira, né, cara? Pô, Jorginho, obrigado por ter aceito o convite, Fernando, bater esse papo hoje aqui. Eu que agradeço. Sabe o quanto eu te admiro, cara? Tu é um cara, um amigo querido, mas te admiro por toda a tua construção. A gente quer falar um pouquinho sobre isso, sobre a tua história, né? E queria começar perguntando de onde é que tu veio, quer dizer, qual é a tua origem? É Porto Alegre mesmo? Não, eu sou natural de Santo Antônio da Patrulha, né? Nasci em Santo Antônio, no interior. E, dali nasci pro mundo, né? Graças a Deus tive a oportunidade de conhecer outros países, né? Morar em outros países, me formar fora. Te formou onde? Me formei um pouco tarde, porque na época que... no interior, assim, tu sabe como é que é naquela época, né, Fabinho? Muita dificuldade com a minha família, de família muito humilde, né? Mas graças a Deus, depois de um tempo, consegui morar em São Paulo, fiz uma metade da faculdade em São Paulo, depois estive morando em Portugal, depois voltei para Porto Alegre, terminei minha outra faculdade, que eu iniciei como psicologia, depois fui para direito, é onde eu me entendo mais assim, na área do direito. Tu te entende mais um advogado do que um psicólogo? Então, para mim a psicologia é sensacional. Assim, eu amo a psicologia. Só que não para exercer. Para mim, né? Então, para mim, assim, que nem nós estávamos falando anteriormente, eu acho isso maravilhoso, né? A gente utilizar para nós, ter esse entendimento, eu acho maravilhoso. No direito eu me entendi mais porque, como eu tenho um grupo de empresas, né? Daí eu tenho que entender mais sobre esses processos. Aí eu fui fazer direito para mim não engolir tudo aquilo que falam e tu tem que, às vezes, acatar por não ter conhecimento. Então eu fiz direito para me ter mais certeza de que realmente aquilo que estão falando é ou não, né? Porque, na verdade, tu te faz uma faculdade, né? Escolhe o que quer e depois te especializa. Sim. E nesse caso, depois de eu fazer direito, eu me especializei em direito esportivo, que é onde eu amo, né? E hoje eu atuo na área do direito esportivo, o escritório é no direito esportivo, onde faz contratos internacionais, né? E de compras de imóveis, né? Advogo para alguns atletas que inclusive jogam aqui no Brasil, depois se mudam, vende o seu imóvel aqui, compra o imóvel lá fora, e essas transações é que geralmente o escritório faz através de nós, dos conhecimentos que a gente tem, né? E, inclusive, agora há pouco tempo ganhamos um prêmio do Mercosul, lá no Amapá, reconhecimento do nosso trabalho feito lá fora por alguns investimentos que foram feitos lá, através do nosso atleta também, que é o Barcos, né? Que eu faço muitos negócios com eles, né? Atuo nessa parte de internacional. E também de alguns atletas aqui do Brasil, né? Que a gente faz e aí faz com que a gente tenha esse entendimento maior de contratos. Tu tem vários negócios, né? Tu atua na área da construção civil, tu atua na área da editoria de livros, tu atua na área da comunicação, tu atua na área do direito esportivo e tal. Mas eu noto nas nossas conversas e tal, no bate-papo, que o teu coração tá no direito esportivo, né? Claro. Tá ali, até porque tu gosta do futebol, né? Tu gosta, como a gente brincou, ele gosta de bater a bolinha e tal. E eu sei que, por exemplo, caras como o Kahneman, né, que tu advoga pro Kahneman, o próprio o Gustavo Martins, do teu zagueiro do Grêmio, sim. É do teu escritório Sim. e tal, né? Qual é a grande dificuldade hoje, de forma mais geral, assim, na vida de um atleta e o quanto um escritório como o teu, um trabalho como o teu, pode ajudar a ter uma carreira mais longa? Então, começando pela primeira, assim, né, Fabinho, na verdade eu amo tudo que eu faço. Eu, amo o que eu faço.
eu tenho sempre dito para mim e para o meu escritório e para nós assim que nos acompanham, tipo, tu tem que amar aquilo que tu faz, né? Tu tem que ter o plano A, B, C e, né, se puder ter mais é excelente porque tu vai entendendo os processos. Às vezes as pessoas elas criam muita expectativa no plano A e dá um problema e ela não se preparou para o plano B, ela se perde e às vezes as pessoas elas acabam, sabe, se decepcionando com algo e demora ali achar um novo caminho de um plano B, C e tal. Então por isso que eu sempre busco algo novo, então e procuro sempre dentro desse grupo que eu tenho lá, né, que hoje atuo na área da construção civil, né, que é uma coisa que eu também amo muito, né, no direito, também na editora, de fazer biografia de pessoas que querem muito ter um livro, mas não tem, tipo, como saber fazer e tal, daí a gente atua nessa parte, até para tirar um termômetro de quem quer realmente demonstrar o seu talento, né? Temos também a Limon Negócios Imobiliários, né, onde a gente tem vendas de imóveis, né, direcionado aos atletas, né? A gente está atuando bastante nessa área, gosto muito também. Então é isso aí, a gente faz tudo um pouco dentro daquilo que a gente ama fazer. E às vezes especializado, assim, tipo, que eu não sou muito, mas eu tenho alguém que possa atuar nessa área. Na pergunta que tu me fizeste dos atletas, Fabinho, então, às vezes é a expectativa que se cria de um atleta de base, as pessoas às vezes não estão programadas, ou seja, não estão preparadas também para atuar e ser gestão desse atleta, acaba criando uma expectativa falsa, que é onde tem muita dificuldade para que eles entendam esse processo. Nós, assim, eu como às vezes psicólogo, entendo eles que às vezes eles estão com a lente embaçada e não tem como eles distinguir o que é de fato, não sabem. E aí tu pega alguém que também não sabe direito e acaba, tipo, levando para um lado onde fica aquelas coisas embaçadas e não consegue enxergar o que é de fato. Então a gente procura dentro do nosso escritório clarear isso. Clarear com a família, com o atleta que está iniciando e com, às vezes, os atletas que já estão em processos de profissional. Sim. É mais difícil, Fabinho, não é fácil, né? Atuar. O cara já está acostumado daquele jeito. É onde falamos, às vezes, assim, sobre os hábitos, né? Quando o atleta tem um hábito, começa, às vezes, errado por um caminho que não é o verdadeiro, não é o bom, e ele se engaja com outras companhias e acaba, tipo, quando tu chamando a atenção ou tu querendo colocar no caminho que é o fato para ele o bom, dificulta mais. Ele reage. Ele reage. É difícil para ele, digamos assim. Até porque, de repente, ele está com dinheiro, ele é titular do time que ele está jogando. Então, falou, pô, esse cara quer falar comigo aí, eu tô estourado. Sim, eu fiz isso a vida toda. A vida toda. Essa semana mesmo, cara, vi de um jogador muito famoso, passou aqui por Porto Alegre, que o último contrato dele há 8 anos atrás, ele ganhava quase R$500 mil por mês. E, cara, ele está foragido porque ele não tem dinheiro para pagar pensão alimentícia. É um despreparo, né, Fabinho? Às vezes as pessoas, elas não sabem que ali na frente vai ter um problema e que a vida do atleta é muito curta. Sim. Assim como nós temos que aproveitar o tempo. Nós temos que entender esse processo, que às vezes demora para cair nossa ficha. E aí é onde tem esse problema que eles, quando vivem uma vida complicada, familiar, espiritual, mental, lá no início, um pouco conturbada, evidentemente que ali na frente vai ser um pouco, né? Sim. E quando eles pegam um valor que às vezes desperta do nada assim, aparece, eles não estão preparados, e aí que vem o problema, que acha que tem dinheiro. Ele acha que aquele dinheiro vai ser para sempre. Correto, e aí não é para tudo, não está preparado. Então, às vezes a gente pergunta, né? Tá, se tu ganharia um valor X, o que tu faria? Não sei. Ou seja, vamos ver. Então, por isso que eu digo, às vezes é complicado, mas ao mesmo tempo é fácil de entender eles. Mas quem, na verdade, confia no nosso trabalho e faz com que a gente entenda dizer para eles o que é, como é que não é, dando exemplo, muitos aceitam. Mas muitos também são resistentes.
E nós mesmos, seres humanos mais velhos, nós somos mais conservadores, às vezes, pelas nossas próprias famílias e por nossos antepassados. É normal isso acontecer. É claro que a gente tem que entender esses processos, para isso a gente tem que ter esses conhecimentos de, às vezes, não engolir o que as pessoas, às vezes, dizem que, às vezes, elas também não sabem, entende? Por isso que um bom psicólogo, ele tem que entrar no processo da pessoa para poder dizer algo para a pessoa de fato o que é. E isso é complicado, às vezes, um bom psicólogo ter em pouco tempo, distinguir o que a pessoa é. Isso é questão energética, é tudo questão de ter entendimento. Vai que a pessoa, às vezes, encontra uma pessoa legal e diz isso, olha, funciona assim, assim, assim. Eles aceitam, mas é difícil as pessoas aceitarem, às vezes, os atletas ou até mesmo uma outra pessoa normal. Vocês devem passar por um processo bem complicado, assim, que é o encerramento da carreira de um atleta, né? Porque o cara, ele entra normalmente, né, eu acompanho futebol há muitos anos, eu gosto muito de acompanhar futebol de base e tal, então tu começa a acompanhar um guri lá, ele tem 13 anos, 14 anos, o guri que se destaca, ele já é muitas vezes quem sustenta a família, o seu núcleo principal da família, depois ele passa a sustentar, conforme a carreira dele vai evoluindo, ele passa a sustentar mais do que o núcleo principal, ele passa a sustentar o tio, a tia, o primo, não sei o que, né? Ele mergulha naquele universo com 13, 14 anos e mesmo quando ele não é um cara de ponta, um cara que se destaque, que já ganha dinheiro com 13, 14, ele é a grande esperança da família dele para mudar de vida, e aí ele percorre lá um processo de 20 anos, 25 anos, até que chega a hora que ele tem que se aposentar, né, com 30 anos, com 37 anos, 40 anos, que é hoje mais ou menos a idade que o atleta está se aposentando, né? Se aposentava muito mais cedo antes. E aí o cara chega nessa fase e tudo que ele fez na vida dele toda, que foi jogar futebol e ganhar dinheiro, acaba. Ele para de jogar futebol, porque o corpo já não responde mais, né, ao que a cabeça dele determina, ou pretende que ele faça, e aí no mesmo tempo que ele para de exercer a profissão dele, né, tudo que ele sabe fazer, os contratos começam a rarear, começam a ficar menores. Dificilmente tu vai ter um atleta que ele vai conseguir ganhar com publicidade ou com qualquer outra coisa o mesmo valor que ele ganhava enquanto ele era um atleta de ponta. Como é que tu trabalha a cabeça desse atleta para que ele não entre num processo de depressão ou que ele comece a enlouquecer com o que vem pela frente? Então, isso aí é aquilo que nós comentamos antes. Tudo vai de que conforme for a expectativa que tu cria para ele. Se tu criar, digamos, algo que é palpável, que é normal de um atleta, todo atleta, ele inicia a carreira e sabe que ali na frente vai... Uma hora vai parar. Claro. E ele tem que aproveitar isso aí o máximo. Por isso que mentalmente tem que colocar para ele como é que funciona isso. E tu deixando bem claro e pregando lá no início, vai estar tudo certo. Tem atletas que começam o ciclo e terminam o ciclo e está tudo bem. Está ótimo, está maravilhoso, viveu tudo aquilo que podia viver. Excelente. Aproveitou e tem ainda aquilo que, tipo, se prepara. O que eu quero ser ali na frente? Tá certo. Porque ele vai saber, e estando preparado com alguém que auxilia, Fernando, tá tudo bem. Ele tem que entender esse processo. E nós também temos que entender esse processo. Que nada é para sempre. A gente está de passagem. E está tudo bem, e temos que entender isso. Às vezes dificulta o entendimento disso. Mas quando tu coloca com toda bem aberto, que nem a gente está falando, olha, acontece assim, assim, assim. Não criar expectativa falsa, mas criar também um estado perfeito para que ele possa, então, também fazer com que o trabalho dele seja bom, seja aquele tempo que ele viveu, aquilo ali, viver com plena gratidão. Ali na frente eles a ter planos A, B, né? Então, para que ele consiga distinguir tudo na carreira dele, pessoal e profissional. Claro,
Tem dentro disso algumas lesões que vêm, que às vezes tiram fora, algumas pessoas que vêm no caminho. Sim, mas daí é uma interrupção que ele não tem o que fazer. Normal. Mas é que quando tu tá preparado, Fabinho, na verdade nós, né? Nós seres humanos, todos nós, não só o atleta, nós temos que ter um mentor. Nós temos que ter alguém que a gente possa ter esse entendimento através disso que a gente está falando Sim. aqui. Né? Tentando passar para as pessoas aquilo que a gente vive no dia a dia. Alguém que a gente possa confiar. Correto. A gente tem que ter alguém. Com quantos atletas tu trabalha hoje? Eu tive mais de 40 atletas no escritório. E aí fui vendo que esse processo não era para mim tanto. Não tinha como dar atenção a todos. Sim. Aí eu fui diminuindo, fiquei com alguns que... Até porque eles entenderam qual é o nosso processo, que é difícil. E daí eles também aceitarem, né? E daí eu fui mais investindo na base. Hoje eu ajudo vários meninos de base, não só dentro do Grêmio Inter, mas em locais que tem escolinhas de bairros. Eu ajudo muito. Eu procuro fazer com que esses meninos entendam esse processo de jogar futebol e, se não der para a bola, mas dá para um cidadão para a vida. Eu faço muito isso, graças a Deus. E tu trabalha só a questão jurídica deles ou tu atua como empresário deles também? Na verdade, o meu forte mesmo é advogar para eles, Sim. né? Dentro da vida profissional particular deles. Né? Inicialmente, é claro, eu comecei com alguns atuando como empresário, né, de transferências de atletas, tanto do Brasil para fora ou de fora para o Brasil. Né? Através do nosso credenciamento FIFA e CBF, a gente faz tem, digamos assim, habilidade, habitualmente. Sim. A gente faz isso. Mas eu faço hoje mais assim, atuando na base, né, dos clubes, fazendo com que esses meninos de base estão preparados para atuar profissionalmente ali na frente. A Sim. gente tem um escritório preparado através do mental. Nós criamos um instituto, que é o Building Success, dentro do nosso escritório, que atua na área mental dos atletas, também jovens e também com os pais. Que as dificuldades... Isso é fundamental. A dificuldade que nós encontramos hoje dentro do nosso escritório é através... vem muito da família. Sim. Né? Mães, né, ou pai, que cria uma expectativa, é onde a gente volta, que o meu filho vai ser isso. Sim, vira a esperança da família toda. E às vezes tu procura e ele diz, nem ele sabe que ele quer ser isso. Que loucura, Sim. Né? Então ele um peso gigantesco para uma criança de 13 anos. E aí é onde tu não tem como, né, Fernando? Tipo, exigir que esse atleta te dê aquilo já de imediato que tu quer. Não, e às vezes ele vai até a porta e chega ali, ele tá na base ali no júnior. O funil é muito, e chega ali, muito estreito. Quando né? ele passa profissional, ele não acaba Não, o funil é muito estreito, né, Fabinho? De cada, sei eu não tenho esse número, mas acredito eu que de cada 3, 4 mil guris, tu vai tirar 3 ou 4 que efetivamente vão se tornar profissionais. Não, né? mas eu falo que ainda tem uma situação ainda que talvez seja mais complexa, que alguns vão no meio do caminho, já vão entendendo que não, ou que não vão ser tudo aquilo que sonhariam ser. O problema é que tem alguns atletas que até o final da base são tidos como o craque, é o novo Ronaldinho, é o novo Ronaldo Fenômeno, é o novo não sei o quê. E, cara, o cara sobe profissional e não é. Uma vez eu vi eu esqueci o nome dele agora. É um cara que atuou muito tempo na base do Grêmio. Eu tive o prazer de jantar com ele uma vez, num grupo de amigos, assim, e ele estava falando justamente sobre isso, né? E ele dizendo que a gente comete um erro muito, nós, leigos, e os jornalistas também cometem esse mesmo erro, que é o seguinte: tu pega um guri de 14 anos e diz, esse guri é um fenômeno, esse guri vai arrebentar, ele vai fazer isso. E enquanto a equipe técnica que está trabalhando com aquele guri no dia a dia, ela vê ali o potencial, mas ela consegue perceber e entender que, na verdade, aquele menino ele tem um desenvolvimento mental e um desenvolvimento físico superior ao da categoria dele. Mas que no decorrer do processo, entre os 14 e os 20 anos, ou os 14 e os 17, 18, quando ele vai subir pro profissional,
os outros meninos também vão chegar naquele desenvolvimento físico. Vou chegar onde ele tá. Então, tu pega um guri de 14 anos que ele é um fenômeno na base, não obrigatoriamente ele vai ser um fenômeno com 18, porque a parte física dos outros também vai chegar lá junto, onde ele chegou. vai crescer, e aí muitas vezes ele não confirma e isso vira uma frustração gigantesca em nós, torcida. O jornalista não ajuda a esclarecer isso e a família fica extremamente frustrada porque tá, mas o que o clube fez com o meu filho que com 14 anos era um fenômeno e hoje ele não é mais? E não tem nada a ver com o clube obrigatoriamente, é muito mais um desenvolvimento realmente biológico, né? Como é que tu lida com isso? Qual é a construção? Como é que vocês fazem isso? Então, nós entendemos que todos são capazes. Sim. A princípio, todos são capazes, e são muito capazes. Só que isso que a gente tem que colocar para eles, e ter esse entendimento de que eles são capazes. Nós todos, seres humanos, temos a capacidade de fazer aquilo que a gente quer. Mentalmente, quando a gente põe na nossa mente que a gente vai ser algo, a gente acaba sendo. Quando a gente põe na cabeça que aquela mentira é verdade, também ela se torna verdade. Sim. Então, na verdade, nós estamos capazes. Basta tu botar na mente deles que eles são capazes. Então, nós temos vários casos aí de uns que desistiram e outros que não, porque eles não mentalmente entenderam o processo. Se nós formos pensar ali, olhando para o lado do Cafu, por exemplo. Sim. Foi 9 vezes dispensado. E se nós formos pensar assim do lado do Messi, por exemplo. Ninguém queria, porque ele tinha problema de crescimento, né? Foi para o Barcelona, tive que pagar lá. Teve que fazer o tratamento. R$500, ninguém queria pagar e tal. Se tornou o maior jogador da história. Porque mesmo que o Pelé seja maior que ele a exposição dele é gigantesca. Né? Daquele jeito, daquele modo que ele adaptou para ser. Sim. Então a gente tem que também respeitar e entender esses processos. Para isso, tem que pegar pessoas que são capazes de dizer que realmente todos são capazes. Sim. Só que o que acontece, né? São as influências, são as expectativas, mais uma vez, né? Que criam e que daqui a pouco começa a botar na mente de uma pessoa que não está preparada mentalmente e ele acaba ou desistindo ou insistindo demais e avançando o sinal que não é na hora certa. Só para não perder o gancho, tu sabe que tem uma história, eu vou tomar a liberdade que eu pedi para o Rui Costa, licença, ele não pediu autorização dele para falar aqui, mas acho que ele não vai se incomodar com isso. Tem uma história do Maxi Rodrigues, que o Rui foi buscar para o Grêmio no Uruguai. O Maxi, ele sai do Uruguai como o melhor meia do campeonato uruguaio, né? Eu acho que na época ele devia ter uns 19, 20 anos, acho que talvez nem isso. Vem pro Grêmio, chega aqui com uma expectativa gigante e ele não confirma aqui, não confirmou no Vasco depois, não confirmou numa série de lugares. E aí um dia eu estava conversando com o Rui sobre isso. Na época eu trabalhava na Grêmio TV, então eu assistia muito treino do Grêmio, né? Tava sempre, era a época do Olímpico ainda, então eu estava sempre dentro do Olímpico lá, e aproveitava os momentos que eu não estava reunido ou fazendo alguma coisa, eu estava lá sentado na arquibancada assistindo treino. E tu olhava o Maxi treinar, era um negócio espetacular, era impressionante, assim, o Maxi era aquele cara, aquele meia que ele dominava uma bola de costa, girava em cima do marcador, fazia a metida no facão, virava o jogo, era um negócio, era impressionante, assim. Aí tu dizia, pô, vai deslanchar. Aí chegava no domingo, ele se enterrava. Chegava no sábado, ele se enterrava, escondia da marcação, não conseguia. E aí um dia eu estava conversando com o Rui sobre isso, né? E o Rui dizendo, né, que o Grêmio estava fazendo um trabalho. E aí ele me contou uma história, acho que foi a Copa de 2014, isso. Provavelmente, ou uma eliminatória antes da Copa. Antes. Tá? 2013. 2013. E aí ele contando que eles estavam no vestiário para se arrumando para o treino e tinha um amistoso, então era um amistoso do Uruguai. E o time do Uruguai entrando em campo e o Rui sentou do lado dele e falou, era para tu estar lá. Tu era o 10 dessa seleção. Tu era que era para estar lá. E ele dizia assim, não, eu não tenho condições.
E ele, não, tu tem. E o Barcos foi um cara muito importante na vida do Max, né? Foi muito importante. O Barcos foi um cara que chegou aqui e botou o Max embaixo do braço, e a pequena evolução que o Max teve dentro do Grêmio foi justamente no momento que o Barcos estava aqui. E então é impressionante como o mental é fundamental num jogador de futebol. Sim, ele não acreditava, né? Ele não acreditava. Eu tive o prazer, né, Fernando, de participar dessa Contratação. Falou, até um abraço ao Rui Costa. E o Max é um menino que eu amo ele demais. Tive o prazer de fazer parte dessa negociação, de ver ele jogar lá, conhecer os familiares dele, conhecer o irmão dele, né? Conheci toda a família na época da contratação, fizemos toda aquela parte ali. Realmente, o Rui foi muito fundamental nisso, de ver um craque. O Rui não viu só isso, o Rui é um cara, um profissional que também trouxe o Jeromel, trouxe vários atletas de peso. Eu sou suspeito para falar, porque eu sou um fã inveterado do Rui. O sonho da minha vida é que o Rui volte pro Grêmio. De verdade, é um cara tem muita visão nisso. O Max, ele é um menino que eu digo sempre assim, tipo, muito bom, bom de bola, mas ele não teve a mentalidade, não teve a preparação lá no início. Logo quando eu conversei com a mãe dele, com o pai, nós estávamos no hotel antes dele vir para cá, e o pai até me contou uma história, eu disse, pode que desperte, sim, ou pode que fique onde está, ou até, né, volte, tipo, porque não está preparado para esse tipo de coisa. Numa historinha que ele me contou assim, o Max para mim, assim, quando nós se conhecemos lá no hotel no Uruguai, Montevidéu, e ele falando para mim, eu e meu irmão, que é o Gaston, o irmão dele, né, nós treinávamos e iríamos para casa, e quem chegasse primeiro tomava conta do controle para ver a televisão, porque tinha só uma televisão. Adivinha quantas vezes o Max chegou na frente? Nenhuma. Por esses detalhes tu começa a entender como é que é o processo. E ele tinha um talento, um negócio demais. impressionante, cara. Por isso que eu digo, né, Fernando, de repente, se tu entendesse ele desde o início, começasse a não forçar, não largar tanta responsabilidade, já tu começa a mudar e entender que ser um craque é um pouco diferente de tu começar a lidar com esse craque. Porque ele não estava preparado. Aí eu trouxe ele para cá, veio com a esposa, ele recém tinha ficado com a Jox, né, que é a mulher dele, veio morar aqui, não sabia dirigir ainda, não tinha carteira, né? E no momento que tu larga o Barcos foi importante, sim, o Barcos não foi só importante na vida desse atleta, mas na vida de outros atletas. Inclusive até o próprio lateral que jogou na seleção brasileira, o Wendel. Ele foi muito... O Wendel veio um pouquinho depois, né? Um pouquinho depois, né? Começou assim, tipo... E o Barcos foi muito importante para mim, né? Que também lidava com isso e foi muito importante na vida, porque o Barcos é um capitão que, tipo, o Grêmio necessita até hoje. É verdade. De qualquer time. É um cara que tem uma visão, né, de grupo, um cara cabeça, assim, que nem o Kahneman também, graças a Deus. Eu tive o prazer de ter eles comigo, assim, pela confiabilidade, pelas pessoas que são, né? Sim. E o Max, ele lidou para aquele lado onde, tipo, precisava ter mais base familiar, ou alguém que não criasse uma expectativa muito alta em cima dele, que foi o que foi criado, que o Grêmio esperava que ele despontasse, seja um camisa 10 da seleção e até mesmo do Grêmio. Sim, uma expectativa. Mas não prepararam ele. Não, e o Max ele ainda dá um azar, que é o seguinte, né? Ele chega num momento de crise extrema do Grêmio, porque a gente estava ali, 2013, a gente estava há 12 anos sem um título importante, né? Então uma cobrança gigantesca da torcida e da imprensa, e ele entra no time quando tu tem um Luan surgindo, né? E depois, né, Fernando, tipo, bem na hora, assim, o Grêmio viu que não dava, e a dificuldade hoje também que a gente encontra, né, Fernando, é as pessoas... os streamings, pessoas identificadas, começar a criar expectativa de não saber qual a origem e largar. Sim. A pessoa não está preparada. E aí tu é obrigado a sair daquele ciclo, porque senão acaba, tipo, te prejudicando. Tem uns que gostam demais e entendem o processo, tem outros que querem malhar, que querem tocar no... Querem E a pessoa, quando não está preparada, ela tem que dar um tempo, tem que sair. E aí, de repente...
a ideia de que levasse ele for jogar no Vasco, né, emprestado, e cai no Rio de Janeiro com aquele mundo diferente também que ele não está acostumado. Em vez de ajudar, piorou. Piora, né? Aí a gente traz ele para cá, tentando colocar ele no clube, tentando colocar em outro lugar. Ele foi para Laú do Chile. Exatamente. Eu tava tentando lembrar qual era o clube que eu tinha Do depois. Chile. Ele foi para lá, eu levei ele para lá, estive visitando ele. Porque eu gosto dele, ele é um menino Sim. sensacional. Ele puro. tá atuando ainda? Não, ele atua num time de C lá no Uruguai, mas Sim. tá montando uma escolinha para ele lá Sim. no Uruguai, tá lá, tá se dando bem e tal. Mas, tipo, sabe, teve uma carreira para Que podia ser muito maior. Podia ser. Pelo talento dele, podia ser muito maior. Mas não estava preparado. Isso. E assim como todos nós, né, Fernando? Se a gente não se preparar, não tem como tu exigir algo da pessoa. Sim. Porque, tipo, já passou o time de que ele pudesse se preparar. Claro, nunca é tarde de tu te preparar, fazer algum curso, Sim. se preparar para aquilo que tu quer fazer, se qualificar. Mas às vezes pega pessoas que, tipo, né? E aí, através da família ou até mesmo da própria, onde ele convive com aquelas pessoas que tu não tem como tu mudar algo do que já está acostumado. Isso é uma coisa que nós temos falado também, né, Fabinho? Que são hábitos. Isso. Que esses hábitos, às vezes, que tu adquire e tu tá mais, tipo assim, elevado, dificilmente tu muda, sabe? Quando tu não fica bem claro para ti, sabe? Ontem eu estava falando com meus irmãos num grupo e a gente estava falando sobre certos momentos da vida, assim, né? Da minha vida em particular, estava comentando com eles sobre um momento da minha vida particular. E aí eu estava falando para eles justamente sobre isso, né? Que hoje, com o distanciamento do tempo, eu olho para trás e vejo, né, que... Porque tu entra num ciclo do dorme e acorda, dorme e acorda, dorme e acorda, que tu não te dá conta do que tu tá vivendo de verdade, né? A cabeça da gente, a mente da gente, ela é acostumada a se adaptar, ela é programada para se adaptar ao que tu tá vivendo, né? Até como um modo de sobrevivência. E tu não te dá conta que muitas vezes tu tá infeliz dentro daquilo e tu não consegue sair daquele processo porque tu não consegue ter distanciamento para enxergar, né? E aí, com o tempo, passa, tu olha, pô, podia ter feito diferente aqui, podia ter feito... Eu acho também que a gente não pode se recriminar tanto, assim, né? Não pode ser Tu não pode te julgar e te condenar por coisas, né? Porque é o que tu sabia fazer naquela hora. Naquele momento era aquilo. Mas precisa servir de aprendizado. Isso é muito importante, sabe, Fernando? Ter esse entendimento. O problema é que, tipo, como nós falamos antes, a minha lente embaça de uma maneira que eu não consigo ver. Sim. Eu consigo até entender que aquilo está acontecendo, mas o que? Não. E aí, às vezes, eu não tenho hábito de pegar um mentor para me clarear isso. Ou, às vezes, pelo ciclo que eu tô, as pessoas, às vezes, pensam em te ajudar e diz algo que não é aquilo que tu precisava ouvir. Mas elas dizem para te agradar porque ela diz ser teu amigo. Isso. Exatamente, cara. E aí, aonde te leva, às vezes, para um negócio que tu, tipo, tu tá com um pouquinho de querer mudar e tal, mas ela diz, só um pouquinho. O que tu vai fazer? Vamos fazer isso não é só no futebol, né? Em tudo. Em tudo. É em tudo. O problema que o futebol, e a gente tá falando que 3 caras que gostam do futebol, o problema é que no futebol se faz isso com meninos, cara. Com gente muito jovem, entendeu? É que isso que falou, Paulinho, Fabinho, inclusive nesse outro curso que você fez lá, foi muito bom para mim e fala muito sobre o tempo. E o tempo não espera. Não. O tempo é agora. Quem vive no ontem vive na depressão, né? Quem vive muito lá na frente vive na ansiedade. Uhum. Então nós temos que distinguir isso, entender esse processo, viver o agora. Entender como a gente está vivendo. Como? O que eu quero? Ter metas, claro, ir para frente, mas entender se esse é o processo, isso é o que eu quero, ou às vezes, né, ter uma mudança que na hora eu acho meio ruim, mas é muito bom. Sim. Na verdade, uma cirurgia é desagradável no momento, mas ela serve para ser necessário para depois ter algo bom.
Só que as pessoas, nós, seres humanos, nunca estamos preparados, porque a gente pensa que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue. Mentalmente, quando a gente está bem e com alguém legal perto de nós, que clareia a nossa lente, que desembace, a gente consegue enxergar coisas legais. Através de cursos, através de conhecimento, através de palestra, mas eu tenho que querer. Eu tenho que ter a convicção de que o tempo ele não espera, Fernando. Ele te castiga. E aí, cá para nós, né, a gente pensa, o que a gente está fazendo? O que a gente está jogando para o universo? Porque às vezes a gente quer algo, mas a gente não se dá por conta do que a gente está fazendo. Então, se eu jogo amor no universo, eu vou receber amor. Né? Agora, se eu jogo não vai dar com negatividade, eu vou receber. Entendeu? Então a gente tem, é muito claro para mim, entendeu isso? Mas às vezes as pessoas não ficam claro para elas. Então a gente tem também, através do Instituto, de fazer essas pessoas entender, ter mais clareza na mente. Não, e a resiliência necessária, né? Claro. Porque... E dificuldades, Fernando, às vezes as pessoas enfrentam e ainda bem. Sim. Tem que acontecer. É o que te constrói, É né? normal. É normal. Só que as pessoas, o que elas pensam hoje? Qualquer pessoa que vai te fazer um mal, tu já joga o mal na pessoa também, porque ela me fez mal. Sim. Não, é o inverso. Tu tem que jogar amor nesse negócio, porque senão tu vai estar no mesmo ciclo que a pessoa está fazendo contigo. E essa pessoa está te ensinando como a vida de fato ela é. Porque se não acontece essas coisas de mal pra ti, como é que tu vai saber se livrar disso? Sim, o dia que acontecer. Tu vai saber entender esse processo. Claro. Tu tem que estar preparado para isso. Sim. Mas como a gente se prepara? Antes, na hora tu não pode. Sim. Na hora tu precisa reagir a uma coisa e tu que tu já reage, tu sempre pensa em fazer isso. o bem. Eu vou fazer o bem. É isso. A minha parte está sendo feita. O universo entende que eu estou jogando o amor e estou jogando o bem, automaticamente vai me retribuir com o bem. Só que o menino tá no futebol ali e lá sei eu, o treinador fala um negócio pra ele chega, fala pro parça dele, o que o parça diz? Esse cara é um idiota, tu é um gênio, não vai atrás do que esse cara fala, entendeu? E, cara, infelizmente, né, no futebol não é uma, nem duas, nem três, nem cinco, a gente vê todos os dias, né, cara, guris assim que, pô, estavam se destacando por isso ser grande gente, e a gente agora vai entrar num assunto polêmico, mas, cara, a questão do Neymar. O Neymar é um gênio do futebol, assim, né, como craque de bola e tal, porém é o seguinte, cara, é um cara que tá encerrando a carreira dele agora... de forma melancólica. De forma melancólica. Porque, assim, ó, ele só ouviu quem bajulou ele. Ele não conseguiu ouvir o contraditório, entendeu? Alguém chegasse para ele e dissesse, olha, não funciona dessa forma. Exatamente. Ele desistiu do futebol antes. Eu vi o Juca Kfouri falando ontem até que a corrida do Neymar no jogo era cinematográfica. Ele fez de conta que estava correndo e tal, porque, cara, todo mundo sabe que ele é um craque de futebol, mas ele largou a bola antes do tempo. Ele preferiu o pôquer, ele preferiu outras coisas. E aí, o que acontece? Cara, ele não tem condições hoje físicas de enfrentar um futebol como o Haaland enfrenta, por exemplo. E outra coisa, né, Fabinho? Ele podia ter largado efetivamente o futebol antes. Né? Porque assim, ó, eu entendo que, desculpa, que ninguém na vida é obrigado a fazer coisas que não queiram. Sim, claro. Se o Neymar para de jogar há 5 anos atrás, vamos dizer, ele pararia numa condição física e técnica muito melhor, mudaria pouquíssimo a questão financeira da vida do Neymar. O Neymar é um cara rico para 4, 5 gerações para frente, e a gente teria uma outra imagem do Neymar. Né? Ele desgastou a imagem dele. Exato. O Neymar, ele é aquela função, né? Ou tu morre cedo, ou tu vira vilão. O Neymar virou vilão, né? Que não precisava. Que ele podia ter feito uma entrega muito melhor no final da carreira dele. Mas foi uma decisão, né? A vida é feita de decisões. Fala, Jorginho. Eu respeito a opinião de vocês, mas... Discorda. No meu modo de pensar está totalmente no meu modo. Então, claro. Perfeito. Estamos aqui para te ouvir. Estamos aqui para ouvir. E ainda bem, né, que existe pensamentos e atitudes diferentes a um craque que nem é o Neymar. Sim.
como pessoa, é uma pessoa sensacional. Eu tive o prazer de conhecer ele, de fazer parte Então, também. e eu não estou discutindo aqui ele como pessoa E nem como jogador. e nem como jogador. Eu acho que Não, eu falando como atleta, assim, Sim. tipo, ele teve uma carreira que indiscutivelmente... Sim, a carreira extraordinária. né? E há momentos no momento que a gente, como ser humano, né, a gente sabe ver os ciclos, né? Eu acho que os ciclos deles foi todo ele vivido de maneira esplêndida, sensacional. Mas tu acredita que esse último agora... Foi sensacional. Eu discordo. Aí nós discordamos. Eu acho que ele acaba porque, melancolicamente. assim, tipo, claro, né, todo atleta que chega na idade dele, jogando futebol, que ele joga, até por último batendo um pênalti, teve né? Graças a Deus eu digo assim, porque tipo, a pessoa tá ali em campo e de fato faz diferente. Um atleta anteriormente bateu um pênalti, né? Aquele ali bate e faz, porque ele tem porque a ele tem talento para capacidade isso. de fazer isso e ponto, não se discutindo sobre isso. Mas claro, dentro de tudo isso, a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que ter sorte também, né? Às vezes de ter um atleta que nem o Neymar, mas não exigir somente do Neymar que ele faça algo que, tipo, transforme tudo. É fácil, né, Fernando, tu jogar num Flamengo, onde tem Arrascaeta, onde tem Pedro, onde tem pessoas assim, tipo, que todo mundo joga e todo mundo se torna craque. Não, um time bem ajustado, ele melhora o jogador médio. Por exemplo, com Marcelo, Lúcio na zaga, Cafu na direita, Ronaldo, Ronaldinho, Romário. Tu joga mais. Opa, só um pouquinho. Nós tivemos sorte de pegar uma seleção tipo, que tu escolhe quem quer ser o melhor, porque são todos dentro daquele contexto da seleção, são fora da curva. Se nós pegarmos daquele ciclo para cá, quem é que nós vamos colocar que, digamos assim, pudesse ajudar o Neymar a ter jogos bons na seleção? Então, se nós formos para o Barcelona, onde jogaram lá, que é o MSN, né? Que seria Neymar, Messi e o Suárez, né? Bum, estourou, né? Estoura porque tipo, tu tem pessoas com talentos onde também te ajudam a chegar nos teus objetivos. Só que um time de futebol, Fernando e Fabinho, não se faz... Claro, começa por alguém. É que eu acho que a discussão não é essa. Não, é isso que eu quero dizer. Ele não teve, dentro desses quatro último ciclo. Correto, alguém, assim, tipo, fora da curva que pudesse... Mas isso ele não discute. O que eu Mas discuto eu acho que ele não teve nem antes. Eu acho que ele não teve nem antes. Ele não teve? Não teve. Eu acho que assim... Mas antes ele fez sozinho. Isso. Correto. Mas ele fez sozinho. Foi diferente. Sim. Ele foi e jogou sozinho. Mas eu acho que a discussão... O nosso ponto de vista, meio do Fabinho, eu acho que é justamente esse. Por exemplo, se o Neymar para um ciclo antes, ele encerra a carreira dele como um dos maiores jogadores de futebol da história da seleção brasileira. Eu já entendo que... A percepção do que a gente tem hoje do Neymar, e talvez a nossa percepção seja diferente da tua, porque diferente de ti, eu e o Fabinho... Não conhecemos. Não, mais do que isso, nós não somos profissionais da área do futebol. A percepção que a gente vai guardar é de um Neymar decadente, de um Neymar preguiçoso, de um Neymar com uma lesão seríssima no joelho, com um joelho totalmente destruído, com um problema muscular, com um cara envolvido com pôquer, com um cara envolvido com discussões políticas, não sei o que era uma imagem que ele não precisava encerrar a carreira dele. O Neymar foi muito maior do que isso, muito maior. O Neymar... O Carlos Guimarães tem uma tese sobre o Neymar que eu concordo muito com ele, que ele diz o seguinte, ele diz, a gente critica o Neymar, mas nenhum jogador, nenhum da história da seleção brasileira foi tão longevo quanto o Neymar como o principal jogador da seleção. Né? Tu tem lá um momento que tu tem o Ronaldinho fenômeno como maior, depois tu tem um momento que tu tem o Ronaldinho Gaúcho como maior, depois tem um momento que tem o Romário, tu tem o Zico, tu tem, o Garrincha, o Pelé, qualquer ele foi o que durou mais tempo. Ele foi o maior de uma seleção durante mais tempo. Tu tem normalmente um ciclo de 2, 3 anos, 4 anos, onde um jogador se destaca. O Neymar se destacou como o número 1 da seleção durante 10 anos, 12 anos. É o maior ciclo. Só que eu acho que ele não soube encerrar a carreira dele. Então talvez a nossa percepção seja diferente nesse sentido. Todos nós três aqui concordamos que ele é um gênio,
Não, ele é um que ele é um gênio craque, indiscutível. que ele é o cara que ficou mais tempo à frente. As nossas diferenças estão no sentido de que Ele poderia ter parado ele antes. poderia ter parado antes, e se ele parasse antes, é uma decisão que, na nossa opinião, ele tomou de forma equivocada. Mas são pensamentos diferentes. Concordo. Mas assim, mas eu queria voltar na história, usei o Neymar, mas pode usar qualquer jogador, que também tem a questão que a gente fala muito no Empreender aqui, Jorginho, sobre as bolhas, né? Que a gente acaba convivendo muito com a nossa bolha e falando, não tendo conversas como a gente está tendo aqui, de discordância tranquila, Sim. sem problema nenhum. Um pensa de um jeito, outro pensa do outro. E a gente sai daqui pensando, pô, será que o Jorginho não tem razão daquilo que ele falou? Cara, eu vou dar uma repensada sobre aquilo. Ou até durante a própria conversa, não, mas tudo bem, isso aqui, mas que ele foi um gênio, o Jorginho tem razão. O cara foi um gênio. Mas isso acontece porque a gente fala com pessoas que pensam diferente da gente. Até no papo, no podcast que a gente gravou antes desse, a gente falava muito sobre a questão dos algoritmos, né? Que o algoritmo te leva para um lugar onde todo mundo pensa igual a ti. Então tu acha que todo mundo pensa que nem tu. O futebol tem isso na 10ª potência. Por quê? Porque as pessoas que estão ali naquele ambiente, e o jogador fica muito naquele ambiente, envolvido com os colegas de clube, treino, festa, treino para casa pro treino e tal. Muitas vezes fica envolvido naquilo. E falta esse mentor que tu vem trazendo desde o começo. Que seria aquele cara de uma outra bolha que vem aqui e diz, olha aqui, ó, tem esse livro, tem esse filme, sabe? Tem esse show, tem esse teatro. Sair um pouco disso, né? Quando chega no 40 mais, né? O cara do futebol chegou ali, agora ele vai ter que, o Falcão diz, né? O Falcão fala que o jogador morre 2 vezes, Isso. né? Quando para de jogar. É, quando ele morre a primeira vez, né? Mas não é só no futebol. Muitos profissionais chegam aos 40, aos 50 e morrem. E precisam renascer de novo. Precisam começar de novo. Por isso que a gente criou o Summit Empreender 40 mais. Claro. Por isso que a gente tem esse. E, cara, eu queria fazer de público um elogio a ti aqui. E por isso, talvez, esse foi o motivo pelo qual eu te convidei para bater esse papo aqui, que é o seguinte, Jorginho. Tu é um cara super bem sucedido. A gente se aproximou lá no nosso QG Beach, lá na casa do Dodge, né? Que a gente se encontrou no final de ano lá. Toda a temporada de verão lá para bater uma bolinha, comer um churrasco junto e tal. O QG lá, ele é um exemplo típico disso. São muitas bolhas reunidas num só lugar e a gente conversa com pessoas de áreas completamente diferentes, que pensam completamente diferentes. E tu é um cara que, pô, de repente eu olho, tá o Jorginho lá no Empreender 40 mais, com todo o sucesso que tem, e na nossa confraria tu foi um dos primeiros caras a chegar, cara. E tu sentou numa mesa, acho que tu não conhecia, tu conheceu talvez o Gustavo ali, né? Sim. Os outros não conheciam. Quando eu olho, cara, tá o Jorginho sentado na nossa confraria, numa mesa completamente aleatória, sentado, eu chego ali, o Jorginho falou pra mim, pô, Fabinho, queria te agradecer, cara, porque, pô, isso aqui que tu tá fazendo é maravilhoso. Cara, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, essa tua percepção de sentar em bolha diferente, de ir lá no Empreender 40 mais. Tu é um cara que poderia estar lá no palco falando, mas tá ali na plateia ouvindo e tá tudo bem, tá tudo legal. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, cara. Fabinho, eu entendo que, né, eu sempre digo que o primeiro degrau do sucesso é a humildade. Uhum. Né, para a gente ter sucesso na nossa vida, a gente tem que ter também um pouco de humildade e não entender que a gente sabe tudo. Por isso é importante nós conversarmos e entender um pouco esses processos. E cada dia que Deus dá para a gente, né, a gente aprende. Sim. Com amigos, a gente aprende com pessoas que sabem muito, a gente aprende com pessoas que não sabem quase nada. Digamos assim, no entendimento deles, que eles sempre, as pessoas também que se julgam não saber, eles são sabedor. Né? Então a gente tem que ter essa percepção, e eu, graças a Deus, né, vim de família bem humilde, entendo o meu processo desde lá do início, né, entendo as minhas origens, nunca fugi delas, né, e entendo também onde eu estou, com quem eu estou, né, e entendo que esses processos são assim, e o que vem para ti, tu não coloca na porta de ninguém, tu tem que seguir aquilo que, né, e ter esse entendimento. Então são pessoas também que eu digo sempre, energeticamente, não é por acaso que estamos aqui, tu vai sempre dominando aquilo que, tipo, energeticamente te faz bem,
Então, às vezes, quando tu tá num período de construção, tipo, construído, tu enxerga as coisas um pouco diferentes dos outros. Quando tu tá desconstruído, nada te serve. Sim. É normal do ser humano ter esses altos e baixos. Mas daí o que tu busca entender? Busca entendimento para te saber disso? Com livros, com cursos, com filmes, com entendimento, para te poder não, tipo, engolir, que é o que eu te falei que quando eu falo direito, tudo bem. Então, é assim? Vamos ver se é assim. Né? Não desconfiando, mas, tipo, Sim, ter mas certeza. eu quero ter a minha certeza. Vamos ter certeza A de que dúvida isso... faz parte do crescimento. Né? Claro, entendeu? Tá tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Um filme que é bom, que é o filme da Cabana, fala um pouco sobre isso, do livro da Cabana, né? Não sei se vocês já assistiram, Sim. mas é muito bom, né? Tipo, o cara primeiro ele diz que nada existe, ou seja, Deus não existe. Uhum. Depois quando ele vê, opa, tá aí, existe, Sim. né? Tá, querido, agora tu julga bastante, fala um monte de coisa, senta aí no palco agora, decide. Ah, pula essa parte. Como assim? Não dá. Não dá. Tu tem que entender esse processo. Por que tu tá pagando hoje algo que lá atrás, de repente, tu fez e não te deu por conta? Então, tu tem que ver o que está acontecendo. E tem coisas, né, Fernando, que na nossa vida, muitas vezes, muitas pessoas, não estou dizendo, né, tipo, mas muitas pessoas, elas precisam cair numa decadência, cair num hospital, cair num acidente, se dar mal, para então ela ver que, opa, Deus existe. Mas quando eu estava aqui, para mim, tá tudo certo, não me lembrava disso. Não, e outra coisa, né? Aí nós vamos na história do Titanic. Uhum. Quando fizeram o Titanic e ficou pronto, o que eles disseram? Sim, nem Deus afunda. Nem Deus Onde é que foi parar o navio? Sim. no fundo do mar. Não, Então a gente tem que ter esse entendimento e buscar isso e deixar claro, limpar a nossa lente e ver, opa. E aí hoje a gente se entende esses processos e vamos entender que a gente tem que buscar a cada momento, né, o modo nosso, digamos assim, mental, espiritual, ter gratidão pelas coisas. Aí tu vai valorizando isso e as pessoas automaticamente valorizam isso. Porque elas veem que tu tem, de fato, assim, um conhecimento dentro daquilo que tu vai falando, na tua presença, na tua postura, como tu conduz isso. Porque todos nós somos seres humanos. Todos nós necessitamos de pessoas ao nosso lado. Sim. Não dá para caminhar sozinho. Correto. Não dá. Precisamos Não dá. de entendimento nesse sentido. Mas às vezes tu te acha sabedor de tudo, tu não quer saber de nada. E aí tu te dá mal, e aí tu acaba te... E aí tu fica ouvindo só quem concorda contigo. Correto. E só para não perder o gancho, tem momentos na tua vida, tu estava falando, né, sobre quando a gente redescobre Deus, né, na dor tu redescobre Deus, e tem alguns momentos na vida da gente que a gente passa por coisas que tu diz, pá, por que eu tô passando isso? Que coisa horrível, né, pô, sabe, tava tudo dando certo, aí tua vida parece que dá uma guinada, assim, e acontece um problemão na tua vida, tu não consegue entender por que tu tá passando. E aí depois, tempos depois, meses ou anos depois, tu olha para trás, pô, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu. Se não tivesse acontecido aquilo, eu ia me afundar lá na frente em tal coisa, ou ia deixar de viver tal coisa, ou ia repetir um ciclo horrível que não precisava, que eu estava repetindo. Isso. Né? Essa construção que o universo dá, que a gente pode chamar de Deus, né? Nós que acreditamos em Deus vamos chamar de Deus, e outras pessoas que não acreditam pode chamar de universo, mas essa construção que o universo dá na vida da gente, que de vez em quando tu demora para entender, mas que ela sempre tem um motivo, né? Claro, é o que tu joga, né? Então tem aquele também do Ponopono, né? Entrego, aceito, confio e agradeço. Sim. Eu tenho que entender esses processos. Eu tenho que agradecer, né? Primeiramente porque estou vivo, estou aqui. Levantei, acordei, enxerguei. Opa, que maravilha. Mas te conectar. Sim. Né? Entregar algo, sabe? Sim. Desapegar de algo, sabe? Que é muito importante. Mas como eu faço para entender esses processos? Não é assim, às vezes, do nada. Tu tem que ver lá de trás o que está te incomodando. Tu tem que ressignificar isso. E às vezes as pessoas elas querem partir de algo dali para frente. E dali para frente
daqui a pouco a estrutura cai. E aí ela se perde. Infelizmente, tá chegando no finalzinho. Tá chegando no finalzinho, né? Mas eu não posso esquecer da PUC-RS, nosso parceiraço aqui no Empreender 40+. Gosto sempre de frisar que a PUC é nosso parceiro, mas eu sou um PUCer. Eu faço mestrado lá na PUC. Tenho muita alegria de fazer parte dessa família acadêmica. E se tu quer fazer uma graduação ou uma nova graduação, né? Paulo, estou sem tempo. A PUC também tem graduação online, tem semipresencial, tem presencial, um mestrado. Ah, Fabinho, mas eu parei já faz muito tempo, já fiz minha graduação faz muito tempo. Eu também, eu tinha terminado minha graduação em 2009 e em 2025 eu voltei para fazer um mestrado na PUC, né? E estou lá, estou com o meu trabalho de pesquisa lá sobre empreendedorismo 40+, né? Na metade do ano que vem eu vou submeter, né, a minha pesquisa. Então, dá um pulinho na PUC, ou liga para lá, entra no site, tem curso de extensão, né? Ou vai dar um pulo lá, dar uma passeada lá, é tão bonito, tem um monte de lugar para almoçar, para tomar café, para bater papo com a turma, né? Eu mesmo saio daqui hoje e vou lá para a PUC, eu gosto de chegar bem cedo antes lá, porque daí eu vou tomar um café com um colega, bato um papo com outro, como isso é importante, né? Maravilha. Essa troca de experiência e tal. Então, PUC-RS. Jorginho, antes de encerrar, a gente sempre pergunta algo que tu já falou aqui, né? A gente pede para o nosso convidado sugerir um livro, ou um filme, ou uma série, né? Ou os três. Ou os três, alguma coisa que tu gosta, ou que tu vê há muito tempo, ou que tu tá vendo agora, né? Tu já falou aí da Cabana, que é um filme maravilhoso, né? Um livro também. Eu sugiro que através do filme tu vê algo legal, e o livro também tem muito bom, Sim. né? Que é uma coisa. E o livro do Enneagrama também, né? Que é muito importante a gente saber os tipos, né? Sim. A gente se conhecer dentro desses tipos. Fazer esse curso também na PUC, pode ser, tem curso de Enneagrama, Fabinho, que é muito importante. O que é isso? É um curso que nos clareia mais a nossa mente dentro do que a gente de fato é. Qual é o nosso tipo? O que eu estou fazendo? Que tipo que eu sou? Sim. Dentro desse Enneagrama, nós entendemos que tem 9 tipos. Né? No mundo, são 9 tipos que tem. E de repente eu não sei qual é o meu. E de repente, ao momento que eu souber o meu tipo, eu vou saber, fazendo esses 9, o tipo que a outra pessoa é. E aí é onde para o julgamento, que é uma coisa que detona as pessoas. Sim. Tu julgar as pessoas, né? Todo mundo julga, e às vezes não sabe por quê, porque tem aquele tipo que é assim, mas é o tipo da pessoa. Né? E o contratipo. A pessoa, como eu disse antes, construída ela é um tipo, desconstruída ela é outra. De repente tu conhece a pessoa desconstruída, tu vai ter uma noção de que a pessoa, poxa... completamente diferente do que tu imaginava. Que tu imaginava. E aí a pessoa construída era outro tipo, que depois tu consegue conhecer ela se desconstrói e tu diz, não conhecia essa pessoa. Oi? Né? Então é importante tu também te conhecer, saber qual o teu tipo. Para as pessoas, sabendo qual o teu tipo, tu vai entender e entender a outra pessoa no qual vive contigo. Tanto comercialmente, como também amoroso, casos amorosos, amigos, né? Tem muito amigo que tu te dá super bem pelo entendimento, mas de repente tu vai dar mais confiança ao amigo e tu não conhece aquele tipo. Sim. E tu julga. Mas tá tudo certo. Precisamos encerrar, senão o Murilo vai morrer de fome. Vai infartar ali. Vai infartar. Faz 14 minutos que ele me manda mensagem. 14 minutos. Então é cravado. Era 1 da tarde quando ele começou, são 1h14. Isso que ele é puxa-saco de Jorginho. Não, mas ele tá com fome. Ele tá com fome. Nós vamos sair daqui para almoçar, ele tá louco de fome. Conhece ele? Eu vou fazer aqui uma admiração ao Murilo. Não faz isso. Não, ele é um menino que eu me vejo um pouco nele, assim, desde quando eu também era menino, que eu sempre estava com pessoas mais de idade e aprendendo com esse tipo de pessoas que me trouxeram muitas coisas de bom para minha vida. Sim. Ele tendo essa escola de convivência junto com pessoas que vivem isso, e ele observa muito isso, e eu noto, não só aqui, mas nos lugares, ele sempre vem, me abraça, me cumprimenta, me chama pelo nome. E às vezes, dentro dessa idade dele,
muitas pessoas são um pouco fora da curva, diferenciada, que buscam outras coisas. E ali, de repente, fica por aquelas outras coisas. E ele está no caminho certo, onde busca algo, conhecimento para a vida, que é uma escola sensacional. Não, às vezes não são na teoria, mas na prática, ele vivendo isso. A gente espera muito que ele evolua, né? Até porque nós combinamos já, eu e o Fernando, que no futuro nós só vamos ligar para ele passar na nossa casa para pegar a gente e não vai levar nem carteira. Nada. A gente entendeu? espera muito assim, porque hoje tá difícil. Agora tu dizendo que tu te enxerga ali, eu espero que ele chegue pelo menos próximo. Não, se ele chegar perto do Jorginho, nós já estamos felizes. Pelo menos isso, porque assim, hoje é muito difícil. Eu fico feliz, né? Porque coisa boa a gente saber que a gente sacaneia o Murilinho pra caramba, mas ele é um cara que tá no caminho certo, a gente sabe disso. Jorginho, obrigado, irmão. Eu que agradeço. Agradeço o Fernando, agradeço o Fabinho, o Murilo, todo o pessoal e o espaço, né? De poder botar a nossa mente a pensar e criar algumas coisas de bom na mente das outras pessoas. Isso é muito bom. Valeu. Sai um pouco da bolha. Isso. É isso aí.